Segunda camada, vamos falar de tecnologias agora de prevenção. Geralmente aqui é onde a gente coloca mais esforço, né? E tem muita coisa realmente para combater. Então olha só, por exemplo, primeira camada a gente está falando ali de proteção de endpoint, né? Da estação de trabalho do cara, do notebook dele, do desktop dele. E aí a gente coloca lá um antivírus, coloca um anti-malware, um anti-ransomware, anti-exploit. Então, muitas empresas ainda estão focando só no antivírus e achando que estão protegidas, né? O problema do antivírus é que ele trabalha por assinatura. Então, saiu uma vacina nova lá na internet, independente do antivírus que você usa, ele vai lá, atualiza a tua máquina. Mas tem vários tipos de ataque, então ataque que chamam de ataque zero day, né? Que é um ataque que não tem assinatura ainda, ou é um exploit. Um exploit é um kitzinho que um hacker usa para poder fazer um ataque na tua máquina direcionado, lá, um ataque na tua rede. E aí, não necessariamente ele vem por um vírus, ele pode chegar por vários outros caminhos, né? E a gente acha também que o exploit é algo super sofisticado, é um hacker mega power, né, que está conseguindo lá fazer aquele acesso. E muitas vezes não, assim, existe kit que você compra na Deep Web aí de $400, né? Então, pega lá um adolescente russo, o cara compra um kit desse e fica lá tentando atacar a máquina de um monte de gente para criptografar dados, receber alguma grana em Bitcoin para ir comprar videogame, sei lá, tô exagerando, né? Mas isso daí pode acontecer mesmo. Então, qual que é o ponto? A gente tem que ter tecnologia que protege a estação do usuário, que vai em camada além do antivírus. E o bacana é que assim, essas tecnologias elas estão cada vez mais acessíveis e cada vez mais inteligentes, né? Antigamente, quando a gente falava de camada de proteção, prevenção de segurança, a gente pensava num SOC, aquele negócio super robusto, equipamentos, appliances de ponta, assim, que saía tudo muito caro, e agora a gente não precisa mais de tudo isso, a gente consegue com modelos de segurança sincronizada, com soluções que se integram, fazer isso de forma muito mais simples. O Firewall também é o segundo ponto que a gente sempre costuma colocar, né? Então geralmente as empresas acham, bom, legal, coloquei um antivírus, coloquei um Firewall, estou protegido. Quando a gente pensa só em Firewall de borda, né? Um Firewall de perímetro, se eu pego um PF-Sense, por exemplo, ou uma solução free qualquer e coloco lá na minha borda, ou eu tenho um Firewall Cisco antigo, sei lá, tem um Firewall lá na minha rede, a única coisa que ele protege é o cara crachar ali, né? É aquilo assim, a porta 80 pode, a porta 3389 não pode, a porta X pode, se for de entrada pode, de saída não pode. Legal, já é uma camada de proteção, ele vai proteger uma série de ataques indevidos na sua rede. Só que agora, quando a gente fala de appliances UTM, Fortinet, Sophos, Sonic Wall, né? Então caixas que tem uma série de tecnologias ali em conjunto, elas trazem outras camadas de proteção para o teu ambiente. Então elas vão trazer, por exemplo, um filtro WAF, né, que é um filtro de conteúdo. Então, se você publica alguma coisa na web, se eu tenho um website aqui dentro da empresa, um portal de usuários, um portal de colaboradores, sei lá, qualquer coisa que você tenha dentro, que você publique para fora, você pode sofrer tipos de ataque que o teu firewall não vai pegar, porque a tua aplicação está publicada lá. O firewall precisa permitir que ela esteja acessível via internet. Só que aí um WAF, né, um Web Application Firewall, ele vai proteger alguns tipos de ataque. Você pode configurar, inclusive, assim, ó, poxa, eu não tenho relações com a China, por exemplo, então eu não quero ter nenhum tipo de acesso partindo do IP da China. Outras camadas de proteção, você coloca um IPS-IDS, né, que é o Intrusion Prevention System e Intrusion Detection System, né, então sistema de detecção de intrusão. Você configura ele nos seus protocolos de networking. Uma outra coisa que aí as empresas muitas vezes querem colocar e na maioria das vezes acaba não tendo energia para isso é o NAC, né? O Network Address Control. Por que não tem energia? Porque dá trabalho você configurar o NAC em todos os teus switches. O que é o Network Address Control? É aquilo assim, ó, eu chego na tua empresa com o meu notebook, eu plugo lá, eu acho um cabo de rede, eu estou na sala de reunião esperando alguém, sei lá, eu sou um fornecedor ou um cliente, não sei. E vamos supor que eu estou mal intencionado, eu acho um cabo de rede, eu plugo, eu tenho acesso à tua rede. O Network Address Control, ele vai fazer esse tipo de controle, ó, só vai conseguir acessar a rede corporativa usuários que têm computador corporativo. Quem vier aqui que for visitante só acessa a rede de visitante. Geralmente a gente faz isso no Wi-Fi, mas não faz na cabeada. O NAC te ajuda a viabilizar esse tipo de coisa. Uma outra tecnologia que, por exemplo, a Sophos tem e ajuda a resolver isso de forma até mais inteligente é o que eles chamam de Heartbeat, né? Então ele coloca o firewall para conversar com o endpoint, com o antivírus. Então se eu chego com a minha estação de trabalho numa empresa que está usando o Sophos e eu não tenho o antivírus instalado, ou seja, eu estou fora da política da organização, não adianta, eu posso colocar um cabo de rede, eu posso entrar no Wi-Fi, mas ele vai falar, opa,
você não está com o teu computador na política, o endpoint avisa o firewall e fala assim, não deixa esse cara acessar nada do que é corporativo. Ou outras camadas de proteção que o Heartbeat traz, por exemplo, se eu plugo um pendrive aqui que está contaminado na minha rede, e aí a minha máquina começa a se comportar de forma estranha, ela já avisa o firewall para falar assim, firewall, essa máquina aqui está se comportando de forma estranha, eu vou colocar ela aqui em quarentena, numa VLAN de quarentena, então não deixa ela conversar com ninguém na web. E aí já era, aquele hacker que tentou botar um exploit na minha máquina aqui para criptografar dados da rede, por exemplo, o cara não vai conseguir se comunicar de novo, ele não vai ter sucesso no ataque dele. Outra coisa super básica, isso a maioria das TIs já fazem, mas confesso que a gente vê por aí as empresas deixando a desejar também nesse ponto, é a parte de patch management, né? Ou atualizações de segurança, principalmente. Então sai muita atualização de segurança, Microsoft, Adobe, enfim, tudo que você tem instalado na máquina sai atualização de segurança o tempo todo. Algumas coisas a gente tem que ter uma janela para poder atualizar. Então eu tenho que agendar uma parada do servidor, porque depois que eu instalo aquele patch eu tenho que reiniciar o cara. Isso você provavelmente já está bem acostumado, né? Nesse ponto o que a gente acaba ajudando aqui do lado dos nossos clientes é que como a gente tem uma operação 24/7, a gente tem uma rotina já bem consistente de atualização de segurança. Então isso funciona bem. E aí a gente vem para uma outra linha assim, de prevenção, que vai mais na linha de processos e que efetivamente de tecnologia, que é, por exemplo, fazer um pen test, né? Teste de penetração. Então, como que é o pen test? As empresas contratam o que a gente chama de ethical hacking, né? Um hacker ético. A gente vai lá, faz uma tentativa de invasão na empresa, toda programada, obviamente, e eu vou guardando todos os logs ali de acesso. A gente faz um planejamento, como que vai ser o perfil do ataque, o que a gente conseguiu acessar, quais foram as evidências que a gente coletou e o que a pessoa tem que fazer no final para resolver, para acabar com aquelas vulnerabilidades. A gente consegue pegar muita coisa, assim, você pega a imagem da câmera, você pega o e-mail do presidente, você pega uma porção de dados, assim, críticos, né, para a empresa. O lado bom é que se você faz isso de forma controlada, você sabe quais portas que você tem que fechar e aí você aciona uma equipe de TI, de infraestrutura, uma equipe de segurança ou você mesmo aí dentro de casa para poder implementar essas melhorias, travar, fechar essas portas, né? Então é melhor errar aqui do que errar na vida real. Uma outra coisa que geralmente é sugerida, né, depois de um projeto desse de pentest é fazer um hardening. O hardening ele vai no bit assim da proteção. Então, por exemplo, até assim, tem uma determinada chave de registro do software tal no Windows que não serve para nada e ela pode gerar uma vulnerabilidade. A gente vai lá e exclui essa chave. Legal, fechamos a camada aqui de proteção. Você precisa de tudo isso? Talvez não. Talvez você precise de algumas delas. As tecnologias de segurança, elas estão ficando cada vez mais acessíveis e cada vez mais amigáveis. Estão trabalhando de forma mais automatizada, de forma mais integrada. Então, quando a gente olha esse mundaréu de coisa, parece assim, putz, isso aí é para um banco, para o Bradesco colocar lá, não para minha empresa aqui, né? Mas não, dá pra gente viabilizar isso em empresas menores, elevar muito, né, a proteção e caber dentro do orçamento.